também, dizendo que ela costurou 50 bolsas junto com as colegas dela, né? E que essa se emocionou muito, assim, que essa foi uma volta à vida, né? Principalmente porque, assim, ela conseguiu voltar a costurar, que era algo que ela não fazia há muitos anos e que ela não se sentia mais capaz e nem mais com habilidade. E através das terapeutas e tal, né, que colocaram ela nesse grupo lá em 5 minutos, ela estava conseguindo fazer isso. E que o mais importante é que ela veio vender aqui na feirinha que a gente tem aqui na Feira Solidária e que ela pôde ver justamente o trabalho dela, as pessoas usando, né, e que vão levar para casa. Então ela falou assim, as sacolas estão em movimento, elas estão caminhando, né. Acho que foi super bonito, assim. E então, assim, busca o desenvolvimento local, então, assim, de trabalhar com a questão do que se faz e do que se sabe, do urbano ou do rural, que busque parcerias tanto de apoio técnico e tecnológico, como da participação da vida social comunitária, que operem na perspectiva da intersetorialidade, que é a possibilidade da gente estar aqui também, fortaleça a contratualidade social, promovendo-se efetiva participação na vida social. E dentro desse relato da confecção das bolsas, assim, não vou poder relatar muito mais porque eu não tenho muito tempo, mas assim, houve toda a questão, então, do Rafael colocando como é que foi esse gerenciamento, né, de estar possibilitando, então, que outros grupos pudessem estar gerando renda e não só a geração POA, né, porque a geração POA conseguiu se dividir em 3 comissões, e pôde, então, os usuários conversar, então, com outros grupos que poderiam estar fazendo a costura, fazendo corte, né? Então, fazendo toda essa parte, então, para as bolsas ficarem bonitas e vocês poderem estar levando elas. E aí, essas experiências, houve muita troca de experiências entre o Rafael e a Cleonice sobre como é que se divide a renda, né? De que jeito que quem não está muito bem naquele dia vai poder ganhar quanto, ganha menos, não ganha, né? Sobre essas relações mesmo da renda e da geração, de como é que funciona dentro de um empreendimento mesmo. E eu achei bem legal isso que a Cris colocou da questão das experiências, né? Eu acho que essas trocas de experiências, assim, foram o tempo inteiro nos mostram que como é bom a gente estar fora, né? Fora desse manicômio, desse processo manicomial, que pode também acontecer dentro de um CAPS ou de qualquer outra instituição, não só manicomial, né? Mas qualquer instituição pode virar um pouco manicomial, né? Então, os cuidados. E aí a Cleonice, numa das perguntas que foi feita pela Tereza Moreira, né, falou assim, tá, mas onde é que vocês se encontram, assim, lá em Viamão, né? É dentro do CAPS? E ela falou, não, a gente tem que se dispersar do CAPS. É um outro espaço. A gente tem que circular pela cidade. E eu acho que é isso mesmo, assim, aqui a gente também acredita nisso, assim, na questão de poder ter uma circulação e que a geração de trabalho e renda possa ser em outro lugar e que a gente possa estar circulando por várias instituições da cidade. Porque a gente acredita que isso é desinstitucionalização. Então isso foi bem interessante, assim, essa discussão. Assim, as trocas de experiências, como eu falei. Agora, só uma questão, assim, que foi falada também, que eu acho que isso é importante ir, que é consolidar esse apoio às cooperativas sociais, né? E a questão de associações e tal, para que possa se diminuir os impostos, né? Porque assim, de toda essa experiência que o Rafael colocou, houve como não é uma cooperativa social, né? Porque a gente conseguiu então através da Univens, que é uma cooperativa da economia solidária, esse recibo para poder estar pagando, recebendo dinheiro das sacolas, ele coloca que tiveram que pagar um incentivo financeiro, um imposto, IOF, sei lá o que, um monte de impostos, e fica reduzido o valor que os usuários vão estar dividindo. Então, assim, se puder, né, como está se enviando no documento, a questão, então, da cooperativa social ser lidada com um pouco de maior rapidez, talvez, né, a nível nacional, para que a gente possa efetivar essa lei que está meio enterrada há alguns anos, assim. Aí tem todos os endereços e tal, que eu acho que isso vai ser colocado na rede depois para poder estar se cadastrando como iniciativa de geração de renda, que foi deixado pelo grupo, que eu acho que pode ser disponibilizado depois. Obrigada. Bom, coube a 10ª oficina, já nos adiantados da manhã de domingo,
depois de terceiro dia de trabalho, para falar justamente do nó, de um dos nós da reforma, que é a questão da desinstitucionalização do paciente judiciário. A nossa oficina tinha 29 profissionais de saúde do Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Alagoas. As convidadas, a Tânia Cofer, do Rio de Janeiro, e a Romina Gomes, de Minas Gerais, relataram as suas experiências, já que Minas Gerais tem uma experiência de 10 anos, né, com o pai PJ, e Rio de Janeiro também tem uma experiência. A Adriana, aqui de Porto Alegre, fez a explanação sobre o nosso projeto. Eu comecei por um lado, e agora vou me apresentar. Eu sou Assunción Costa Capucci Filha, sou médica psiquiatra e faço parte da coordenação da saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde. E participo há quase 3 anos de um grupo de desinstitucionalização dos pacientes no entorno judiciário, que foi criado a partir de um juiz, né, da inquietação de um juiz com o número de anos que os pacientes passavam no judiciário, excedendo em muito, né, por vezes, 2, 3 vezes, a pena que seria proporcional ao delito cometido se a pessoa não tivesse um incidente de insanidade mental. E esse grupo, então, eu diria que foi uma síntese de todo o trabalho que a gente vem realizando na reforma. Trabalhar a desinstitucionalização do paciente judiciário é retomá-lo no início da reforma. É a mesma briga, a mesma resistência, a mesma dificuldade, a mesma tutela, não pode, vai rescindir, é o perigo, a questão da medicalização, enfim. Justamente no momento em que, pelo menos no Rio Grande do Sul, espero que nos outros estados não, mas pelo menos no Rio Grande do Sul, a gente tem um movimento da contra-reforma bastante intenso, né? Com as dificuldades nós estamos passando para a realização da Conferência Estadual e da posterior Conferência Nacional. Então, as questões colocadas são, primeiro, de olhar, né? O paciente judiciário é aquele que está no limbo entre a justiça e a saúde. O equipamento chamado Hospital de Casa e Custódia, de Hospital de Tratamento e Custódia, ele não pertence ao sistema de saúde, ele pertence ao sistema judiciário. Em alguns estados, como o nosso, pertence à Secretaria de Segurança, em outros estados, à Secretaria de Justiça. Tá? Antigamente havia um sistema de saúde dentro da Secretaria da Justiça que dava conta das questões de saúde do apenado e do paciente judiciário. O plano, né, nacional de saúde penitenciária, que vem se arrastando para realmente ser implementado e implementado, essa questão começou a mudar. Mas exatamente como na questão da reforma psiquiátrica, nós tínhamos aqui uma realidade e aqui a realidade ou a utopia que nós queríamos construir, e entre isso nós temos um vácuo, nós temos uma ponte a ser construída. Então, o que aconteceu? O sistema de saúde penitenciário, que antes era da Secretaria do Ministério da Justiça, começou a ser desativado e, ao mesmo tempo, não se construiu todos os substitutivos. Alguém está sentindo alguma semelhança entre a reforma? Bom, é isso aí, pessoal. Fora a questão dos cuidadores e dos profissionais, né? E nós também tivemos no nosso grupo, então, a inquietação, posso chamar assim, né? O colega está ali, da inquietação de quem começa a trabalhar com a questão do paciente judiciário, né? Porque a população das casas de custódia e tratamento é, dentro do serviço penitenciário, dentro do serviço de saúde, a população mais invisível que existe. Eu me atreveria a dizer, com os meus anos de trabalho, que a população de rua é muito mais visível
do que a população das casas de custódia e tratamento. E quando eu escuto, né, o relato da Cristina, do passarinho que vira as folhas para fazer seu território, eu fiquei perguntando, né, que folhas, né, os nossos asilados das casas de custódia e tratamento poderiam virar para ter o verde fazer o seu território. As casas de custódia e tratamento são, como qualquer prisão, como qualquer instituição fechada, infantilizador de qualquer iniciativa, criatividade, né, de qualquer vida que poderia em algum momento vicejar quando a pessoa entra para cumprir uma medida de segurança. É a prisão perpétua, que é proibida pela nossa Constituição Federal. Nós temos pessoas que estão lá por deficiência mental, que já não é caso de estar lá, que atirou uma pedra no vizinho, que está lá por perturbação, né, do sossego. Tá? 20, 30, 40, 50 anos. Tá? Então, as iniciativas que nós temos tido no nosso país, eles vêm de vários lugares, né? Ou vêm do sistema de saúde, ou vêm do sistema judiciário. No nosso estado, veio do sistema judiciário. Nós estamos há 2 anos e meio nesse trabalho. Estamos com um TAC no momento, um termo de ajustamento e conduta, que conseguimos a duras penas colocar a construção de um residencial terapêutico, que, né, não é o máximo que a gente gostaria, mas que é o primeiro passo para a saída para uma casa de passagem, um projeto semelhante ao projeto do Morada São Pedro. Bom, e aí, claro que surgem todos, mas e o quê? Vai construir casa do lado do manicômio, então fica tudo igual. De algum lado a gente tem que começar. Os pacientes têm tido os seus documentos, têm tido LOAS, e aí vem aquela por incrível que pareça, tem o INSS aqui, às vezes entende que o paciente não tem que ter LOAS porque já tem todas as suas necessidades assistidas pelo Estado. Pasmem vocês. Né? E aí é uma briga, e vai defensor, e vai agora. A outra questão é de volta para casa, né? Porque acontecem situações, como nós temos um paciente agora, que ficou vários anos internado, saiu, delinquiu, voltou, né? Então, digamos assim, pelo lado ético, ele teria direito de volta para casa. Pela burocracia, ele não tem. E o que eu queria dizer é que de volta para casa é um instrumento importantíssimo na reabilitação dos pacientes. É importantíssimo, tá? Então, assim, nós precisamos talvez reavaliar, talvez, à medida que a gente relata esses casos, vocês terem um outro olhar, né? A questão dos planos habitacionais municipais, estaduais, nacionais, né? Que contemplem por cotas, né, as populações institucionalizadas. E eu queria dizer para vocês que o grupo estava tão agitado que terminou o tempo e a gente então veio aqui para cima no sofazão aqui continuar as discussões, porque a gente não conseguia se largar, né? Tendo a Tânia no grupo, tendo várias pessoas com experiência e alguns que estão começando com as suas ansiedades, né? Que estão dando primeiro o pontapé inicial.